Bem, João Geraldo Vieira, né? João, Isso. você é de Campinas. Na verdade, assim, é uma longa história. Eu sou natural de Cosmópolis, que é uma cidade do interior, pequenininha, aqui de São Paulo. Morei em Campinas muitos anos, né? E agora eu estou morando atualmente em Limeira, que é uma cidade próxima a Campinas também. Mas eu faço a região ali, né? Então é tranquilo. E qual a casa espírita que você... É da sua origem, onde você trabalha diretamente? É o SEAC de Campinas, Centro Espírita Allan Kardec. Eu Ah, comecei lá, estou lá há 15 anos, trabalho lá há 15 anos, como dirigente de reunião mediúnica, médium, expositor, palestrante. então sua carteira está assinada no SEAC. Isso. E ajudo aqui também em Limeira, uma casa que é a Sociedade Limeirense de Estudos Espíritas. A gente tem, é uma casa menor, né? Não é tão grande quanto o SEAC, é uma casa menor, mas a gente ajuda aqui também com estudos, com cursos. Ah, que maravilha, que maravilha. Eu agradeço muito você ter aceitado o nosso convite para estar conosco nessa noite, Agradeço o convite, muito obrigado. darmos um pouquinho mais sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Exatamente. Meus amigos, está chegando aqui o nosso horário. Para quem ainda não nos conhece, meu nome é Rose Figueiredo e nós dirigimos a Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, localizada na cidade de Petrópolis, da cidade serrana, aqui no estado do Rio de Janeiro. E hoje, aqui em Petrópolis, nós estamos com uma temperatura de 13 graus e caindo. 13 graus e caindo. Nós devemos chegar aí à madrugada com 8, 9 graus, bastante frio, né? Sim. Mas a gente vai se acostumando. Aí em São Paulo também, a temperatura também tem andado muito baixa, né? Eu tenho visto aí na televisão. Realmente nós estamos passando por uns momentos mais delicados, É, né? A natureza, mas está tudo bem, vamos que vamos. naturalmente eu não me adapto muito ao frio, gosto do É, calor, eu também. mas Vida toda no Rio de Janeiro, estou morando em Petrópolis já há uns 5 para 6 anos, é difícil a adaptação. pro Fluminense, né, que mora na cidade do Rio, 10 graus é um Nossa, horror, né? é um horror, né? Lá eu conversei com a minha filha essa semana, ela falou, mãe, estamos congelando, aqui está dando 16, 17 graus, congelamento total. Para o carioca, para o fluminense, acostumado a 35. Porque no Rio, quando está fresquinho, está 32. É, então tá a temperatura 32, boa. fresquinho, né? 32 a gente já sabe que é uma temperatura bastante alta. Aqui para a região serrana é terrível. Mas no Rio, 32, 33 está fresquinho. Começa a fazer calor a partir dos 38, né? Uma vez eu fui ao Rio, peguei 44 graus. Nossa, Nossa, é terrível. Você não sabe para onde se mexer, né? É terrível, realmente. Mas eu também prefiro um calor, uma temperatura mais quente. Essa temperatura fria traz uma série de incômodos. é. Não podemos reclamar, não é? Meus irmãos, Passar por todos, né? temos que passar por essa experiência. Estamos aqui na Sociedade de Estudos do Espírito Francisco de Assis, hoje, dia 18 de maio de 2023, e recebemos aqui o nosso irmão João Geraldo Vieira, e veio conversar conosco sobre esta obra de Allan Kardec, o meu livro bem velhinho, O Evangelho segundo o Espiritismo. E o nosso estudo de hoje será sobre o capítulo 23, Estranha Moral, item 9, que tem como título Não vim trazer a paz, mas a divisão. Mas itens 9 a 12. Mas antes de nós iniciarmos o nosso estudo, nós vamos ler um trechinho desse livro, eu não sei se vocês conhecem, Monte Acima, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. E eu escolhi a mensagem Coragem e Fé. E Emmanuel diz assim, um tipo diferente de coragem, porém se espera dos seguidores do Cristo, a coragem da fé. Aquela de se calar alguém para que outrem fale mais alto. De sofrer injúrias e humilhações, sem deteriorar a imagem dos próprios adversários e agressores. De acreditar no bem
mesmo quando a ignorância e a maldade parecem em triunfo, de aceitar a rotina dos encargos de cada dia, nela encontrando a alegria do trabalho, sem aplauso público, e a coragem de esquecer-se para que outros recolham as vantagens do serviço que lhe haverá custado imenso esforço. O heroísmo é, talvez, mais fácil pelo deslumbramento de uma hora à frente dos homens. Entretanto, a coragem da fé será sempre mais difícil, porque exige humildade e renúncia, tolerância e dedicação ao bem do próximo no desdobramento incessante do dia a dia. Então, nesse momento, vamos todos nós, juntos, elevarmos o nosso pensamento ao alto. O Pai Criador, a Jesus, nosso Mestre, Francisco de Assis, aos espíritos amigos que tanto têm nos ajudado em nossa caminhada, em nossa reencarnação. Que a tua luz, Pai, se faça presente em nossas vidas. Te rogamos nesse momento que abençoe o nosso irmão João Geraldo, a sua família, o seu trabalho, para que esse irmão continue a caminhar em direção a ti, Senhor, divulgando o Evangelho, espalhando as flores da tua mensagem. E que todos nós possamos aproveitar desse momento para aprender um pouco mais, para crescer e também nos aproximarmos de ti. Também te rogamos, Pai amado, a tua misericórdia para todos aqueles nossos irmãos, onde quer que estejam, estão necessitados do teu amparo, do teu consolo, da tua misericórdia, irmãos encarnados e desencarnados, porque não podemos caminhar sozinhos, não podemos ignorar aqueles que estão em situações difíceis, que estão em sofrimento. Por isso te rogamos, Pai, ampara, tem compaixão de todos nós, espíritos sofredores, espíritos que ainda lutam, que ainda guerreiam, que ainda ambicionam coisas que não são tão importantes para o seu processo evolutivo. E assim, reunidos como estamos nesse momento, em teu nome, Pai amado, te pedimos amorosamente que nos permita dar por iniciada a nossa reunião pública da noite de hoje. Graças a Deus. Bem, meu irmão, eu passo a palavra para você. Você tem até 19h30, se necessitar de mais 5 minutinhos, 19h35, para concluir as suas reflexões. Que Deus te ampare e continue abençoando a todos nós. Amém, que assim seja. Boa noite a todos. Que Jesus possa estar sempre em nossos corações. Uma alegria muito grande estar aqui com vocês hoje. Recebi esse convite com muito carinho para a gente falar sobre esse livro que é um divisor de águas, acho que na vida de todo mundo, né? Na minha vida é um divisor de águas, e na vida de todo aquele que busca a transformação espiritual, o Evangelho segundo o Espiritismo nos traz essa maravilhosa reflexão, né? E quando a gente fala de Jesus, a gente tem que sempre entender que a mensagem do Mestre veio fragmentada, mas ela faz parte de um todo, né? Jesus disse a mesma coisa de diversas formas diferentes. Então, a base do ensinamento do Cristo é a humildade e a caridade. Então, todo o trabalho que nós fazemos para nos desvencilhar do orgulho, do egoísmo, é um trabalho necessário que o Cristo veio ensinar para a gente como nós devemos travar essa batalha contra as nossas dificuldades. Eu não sei como que é o costume de vocês, mas caso alguém quiser fazer alguma pergunta, pode ficar à vontade, viu? Pode ficar à vontade, pode abrir o microfone, chamar, pede a palavra, faz a pergunta, algum comentário, pode ficar bem tranquilo, tá? Eu gosto de bastante participação, se vocês quiserem participar, fiquem à vontade. Bom, o capítulo de hoje do Evangelho, né? Capítulo 23, Moral Estranha, é um capítulo interessante e Kardec não poderia ter dado um nome melhor para esse capítulo, porque ele fala de algumas frases que Jesus disse, que estão nos evangelhos, né, que os evangelistas nos trazem, que parecem contrárias à moral do Cristo, parecem contrárias à forma com que Jesus ensinou o tempo todo. E hoje, nesses itens aqui, é um exemplo disso.
desculpem, o item, né, não vim trazer a paz, mas a divisão, é uma das oportunidades que Jesus usou essas frases colocadas de uma forma estranha para a gente, muitas vezes, mas que no fundo faz todo o sentido quando a gente entende o conteúdo a qual ele se refere. Mas antes da gente falar especificamente desse item do capítulo 23, eu gostaria de chamar a atenção para vocês no Evangelho de João, né? Deixando um pouquinho o Evangelho segundo o Espiritismo, abrindo o Evangelho, né, a Bíblia, o Evangelho de João, capítulo 14. É um capítulo muito importante, de todos os capítulos são importantes, óbvio, mas esse 14 é um capítulo grave, porque ele traz o momento em que Jesus está conversando com os seus discípulos, avisando aos seus discípulos que ele iria se ausentar, ele iria embora. Então, no capítulo 14, ele começa, né, o capítulo 14 com aquela famosa frase: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai, né, que é o título do capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, ali ele discorre falando sobre essa separação que será feita entre os discípulos e ele, o mestre. E aí, especificamente no versículo 27, ele fala o seguinte para a gente: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Então a gente fala da paz, né? O item que a gente vai falar fala sobre a paz, que Jesus fala: não vim trazer a paz. Mas aí é interessante que nesse versículo do capítulo 14, Jesus fala: eu deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não a dou como o mundo a dá. Então a gente chega na conclusão que existem duas formas de compreender a paz. A primeira forma é a paz do mundo. É a paz que nós compreendemos como a paz. Por exemplo, minha vida não tem atribulação nenhuma. Eu não passo por nenhuma dificuldade, por nenhuma provação, por nenhuma dor, estou em paz. E aí Jesus fala: deixo-vos a minha paz, que é uma paz diferente. É uma paz diferente da forma que a gente compreende. Porque para a gente, paz é estar tranquilo, sem nenhuma tribulação, sem nenhuma dor, sem nenhum problema. Agora, para o Cristo, não. Né? Para o Cristo, quando ele fala a minha paz vos dou, ele está falando de uma paz transcendental. Ele está falando de uma paz que vai muito além da paz de não ter distúrbios. Ele está falando da paz de um espírito que chegou a uma evolução, a um ponto da evolução superior, de um espírito crístico, onde nada mais o abala. Ele olha para as situações de uma forma completamente diferente de nós. Então, um exemplo muito próximo que a gente consegue entender é quando a gente vê um adolescente, né? Eu saí da adolescência já faz alguns anos, então você vê o adolescente, por exemplo, sofrendo por amor. Parece que o mundo vai acabar para o adolescente. Ai, que sofrimento, que dor que não acaba mais, e aquela coisa. E a gente olha com certa experiência para ele, para o adolescente, e fala: meu Deus, isso não é nada, isso vai passar, isso não é motivo de sofrimento, isso não é motivo de dor. Você vai ter várias experiências na sua vida, isso é normal. Agora a gente faz essa projeção para um espírito que está há bilhões de anos na nossa frente de evolução do amor. Ele vê as nossas rogativas, ele vê o nosso sentimento de dor, e ele fala a mesma coisa: mas isso não é sofrimento, isso não é motivo para estar sofrendo, isso é evolução. A evolução dói, crescer dói, se desenvolver dói. É preciso que doa para que a gente possa aprender a fazer essa evolução. Dizem os biólogos, estudiosos da natureza, que o processo da borboleta de sair do casulo é um processo extremamente doloroso para ela. Mas se alguém ajudar, ela morre.
porque ela não consegue desenvolver as asas necessárias para sair voando. Então, é um processo que dói, é um processo que está sendo feito por somente ela, não tem como outra pessoa fazer para ela, fazer no lugar dela, mas aquilo vai lhe dar uma transformação gigantesca. O mesmo acontece conosco, porque nós somos parte da natureza. Nós fazemos parte da natureza de Deus. Deus criou uma lógica, e nós fazemos parte dessa lógica de Deus. Então, quando a gente fala que é necessário sofrer para aprender e para crescer, é lógico, porque é devido ao nosso estágio evolutivo, né? O nosso momento é assim. Jesus aprende, por exemplo, obviamente, de uma forma diferente. Ele não precisa mais dar dor para aprender, mas a gente ainda não. André Luiz nos fala que a gente aprende desidratando, seja chorando ou seja suando. Então, de certa forma, a gente vai aprender com dor, né? Porque suar muitas vezes dói, né? Em forma de fazer um exercício, um negócio, uma questão cansativa, e dói chorar, né? Então, esse processo, quando ele fala da paz que ele está deixando, que ele está dando, é uma paz diferente daquela paz que nós estamos acostumados a dizer. A palavra paz no hebraico é shalom. Só que shalom, para os hebreus, ela funciona muito mais como fique em paz, tenha saúde, tenha bem-estar, fique bem. Esse é o shalom do povo hebreu, né? Então Jesus fala, né, na tradução do hebraico para o grego e depois para o nosso idioma, veio como paz, né? Mas ele fala: eu deixo a vocês o desejo de saúde, de crescimento, de desenvolvimento, que é a paz que eu vos dou. Não é a paz do mundo, mas é a paz que eu vos dou. Então a gente tem que entender que o processo de paz para um espírito superior é diferente do nosso. No versículo 28, ainda do capítulo 14 do Evangelho de João, ele fala: ouvistes que eu vos disse, vou e venho para vós. Se me amasseis, certamente exultaríeis, porque eu disse, vou para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. Então, olha que bonita essa passagem de Jesus, né? Ouviste o que eu vos disse, ou seja, preste atenção no que eu estou falando. Toda vez que vocês verem no Evangelho, ouvistes o que foi dito, ou ouvistes o que eu estou dizendo, significa, presta muita atenção. Para tudo que você está fazendo, larga tudo e presta atenção no que eu estou dizendo, né? Vou e venho para vós. Ou seja, todo o trabalho que o Cristo desenvolveu e fez aqui na Terra de maneira árdua foi para nós, foi para o nosso crescimento. Ele não veio pensando nele, ele não veio pensando em algo para ele veio pensando em nós, fazer o trabalho para nós, né? E ele fala, vou para o Pai porque o Pai é maior, então ele demonstra a sua humildade, né? Então esse processo de um espírito superior demonstra profunda humildade e profundo devotamento ao Pai, que é o Criador. Então, nós vamos olhar que esse processo de adquirir essa paz dentro de nós é um processo que vai exigir um desconforto, que vai exigir um trabalho mais firme, vai exigir uma disciplina muito grande, que é outro ponto, porque a disciplina também dói até a gente conseguir, né? O processo de disciplina é um processo complicado. Tem um conhecido meu que diz assim, a disciplina vai fazer aquilo que a motivação muitas vezes não vai conseguir. Então, assim, você não vai estar motivado todos os dias para fazer algo, mas você tem que ter disciplina para fazer, né? Então, um dia que você está motivado, a motivação vence, ok. O dia que você não está motivado, tem que ter disciplina. A gente não está motivado a se renovar moralmente todos os dias, né? A gente não está pronto para sufocar nosso orgulho, nosso egoísmo prontamente, rapidamente, todos os dias. Mas o processo de disciplina vai permitir isso. Então eu quis fazer esse preâmbulo com o capítulo 14 do Evangelho de João, para a gente entender essa paz que o Cristo diz. Quando ele fala, não vim trazer a paz,
Ele está falando, eu não vim trazer a paz do mundo. Eu não vim trazer a paz do mundo, a paz que vocês estão acostumados, a paz do marasmo, né? A paz da contemplação. E olha que interessante, nos foi dado um paraíso contemplativo. Já perceberam? Para perceber? Quando veio, né, da Igreja Católica para nós, é um paraíso, né? É um lugar contemplativo. Você vai lá, depois que você morre, você vai para o paraíso, se você for uma pessoa boa, para não fazer absolutamente nada. Nada. Gente, os primeiros 3 anos vai, e depois? Né? Você fala, meu Deus, eu estou aqui no paraíso, não tem nada para fazer, vou só contemplar. Né? Então, olha a diferença. O Espiritismo vem contar para a gente que não tem essa de morreu, vai para o paraíso, vai contemplar. Não, é trabalho. Continuamos trabalhando, continuamos exercendo, continuamos nos transformando, mesmo depois de desencarnados. Então, é essa paz que o Cristo não veio trazer. A paz contemplativa, a paz de tranquilidade, de ninguém me incomodando, não é essa paz. E aí, indo para o texto, né? Ele cita Mateus no capítulo 10 aqui, no primeiro item, o item 9. Ele fala, não penseis que eu tenha vindo trazer a paz à terra. Não vim trazer a paz, mas a espada. Porquanto vim separar de seu pai o filho, de sua mãe a filha, de sua sogra a nora, e o homem terá por inimigos os de sua própria casa. Forte, né? Pesado para a gente ver o Cristo falando isso, né? Mas olhando com esse olhar de que a paz que ele veio trazer não é a paz que a gente está esperando, é o que ele está dizendo. Eu não vim trazer a paz que vocês estão esperando. Se vocês estão esperando a paz que vocês estão acostumados, não, eu vim trazer a espada. Por quê? Porque o Evangelho, né? Eu costumo dizer que o Evangelho é um livro de regras, é uma cartilha, é um beabá espiritual. Ele é um livro que contém os segredos para que nós possamos nos transformar. Transformar. Você usa o Evangelho não como um livro que você lê, por exemplo, um romance, que você espera o final para saber o que vai acontecer. Você lê o Evangelho como um livro de regras. Se eu quero fazer isso, eu preciso disso. Se eu quero fazer aquilo, eu preciso daquilo. Então você olha para o Evangelho e fala, tá, o que eu preciso fazer para vencer orgulho e egoísmo dentro do meu coração? O Evangelho responde a todo momento: praticar a caridade, fazer ao próximo, perdoar, amar. E aí você fala assim, mas espera aí, Jesus fala, né, que as principais regras para se acabar com o orgulho e egoísmo é fazer ao outro aquilo que desejava que fosse feito para si mesmo. E mais, é perdoar os inimigos, orar por aqueles que nos perseguem. Olha que a coisa vai ficando cada vez mais complexa. Porque amar quem pensa igual a mim é fácil. Amar quem compartilha das minhas ideias, ótimo. Agora, como é que eu vou amar aquele que vota no político que eu não gosto? Como é que eu vou amar aquele que não torce para o time de futebol que eu torço? Pior, como é que eu vou amar aquela pessoa que eu sei que faz o mal para mim? Seja verbalmente, seja mentalmente, seja com ações, com atitudes, ela é o mal na minha vida. Como é que eu vou amar essa pessoa? Então você vai trabalhando em um processo que você vai conseguindo aos poucos adquirir essa transformação. Porque para você poder amar aquele que te persegue, você não vai ter a paz do mundo. Você não vai ter a paz do mundo. É essa paz que o Cristo está fazendo. Você vai trazer a espada. Por que que ele está falando que vai jogar, né, separar o pai do filho, a mãe da filha, a sogra da nora?
O homem vai ter por inimigos os da sua própria casa. Porque quando você compreende o evangelho e começa a atuar na sua vida, as pessoas não vão te entender. As pessoas vão falar para você, viu? Você vai perdoar aquela pessoa que te fez o mal? Você não vai fazer nada contra ela? Você não vai se vingar? Não. Eu vou perdoar. E se eu estiver numa situação melhor espiritualmente, eu vou fazer por ela algo de bom. Eu vou fazer por ela algo que me transforme. E isso começa a causar uma separação na forma de compreender a paz. Porque às vezes aquele que está conosco dentro de casa aprendeu daquela forma ou entende daquela forma e você vem com uma visão diferente para ele. Você vem com uma ideia diferente para ele. E aquilo começa a causar contrastes na vida dele. Fala, peraí, ele age dessa forma. E aí, às vezes, eu consigo ver o resultado para ele. Olha como ele se transformou. Olha como ele se melhorou. Então, ele vem trazendo uma divisão natural. Não que ele vai dividir as pessoas, dividir as famílias, né? Separar aqueles que se amam. Não. Ele vem trazer uma compreensão diferente de como encarar a vida. E aí você vai se separando. Você vai deixando a compreensão tomar conta do seu dia a dia, e você olha e fala, poxa vida, meu pai pensa diferente de mim, minha mãe, meus filhos, minha cônjuge, meu cônjuge. Então aí você tem dois caminhos. O primeiro é, através do seu exemplo, arrastar essas pessoas para o evangelho também, ou se você não conseguir ainda fazer isso, ou não tiver abertura para isso, aprender a respeitá-los. Porque a gente tem uma tendência. Quando algo começa a fazer bem para a gente, e o evangelho faz bem para a gente de uma maneira maravilhosa, a gente quer que aqueles que nós amamos também estejam nisso, participem disso. E a gente vai querer levar esse conhecimento para as pessoas. E é uma coisa muito interessante, porque esse fim de semana, Dia das Mães, na casa a gente foi almoçar na casa da minha mãe e estava uma prima minha. E minha prima, ela é evangélica, né? De uma igreja bem, assim, bem evangélica, né? Ela é da Igreja Universal. E a gente conversa sobre alguns assuntos que dá para conversar. E ela estava falando para mim que ela tem muita vontade. Ela falou assim para mim, como eu gostaria que você conhecesse a minha igreja, que você fosse lá, porque fez bem para mim, eu quero que faça bem para você também. Eu falei, olha, o que faz bem para você não é a igreja, é o evangelho. Eu falei, então nós estamos no mesmo barco, nós estamos no mesmo caminho. Você só está usando um nome diferente, um lugar diferente. Eu estou em outro. Mas nós dois sabemos o quão bem o evangelho faz para a gente. E assim, ela acabou entendendo, né? O que eu quis dizer para ela. Que, na verdade, se você ficar nessa rusga de que a minha religião é isso, a sua é aquilo, vai acontecer o que o Cristo falou. Vai separar. E não é esse o objetivo. É unir, é juntar. É através da paz do mundo que nós achamos que é a correta, essa não vai dar certo. Mas é a paz que vai fazer a gente tirar o nosso corpo da cadeira e ir fazer. Em todos os momentos graves do Evangelho em que Jesus conta parábolas, sempre existem momentos em que a pessoa toma uma atitude. Eu vou lembrar para vocês a parábola do filho pródigo, está lá em Lucas, capítulo 10. A parábola do filho pródigo conta de um senhor que tinha 2 filhos, né? O mais velho ficou junto do pai, o mais novo pediu sua parte e foi embora. Existe toda uma narrativa para a gente entender essa parte de pedir o dinheiro para a parte do pai e ir embora. Numa outra oportunidade, se for possível, a gente conta essa análise profunda que a gente tem da parábola do filho pródigo. Mas aqui vamos nos ater à questão dele ter ido embora. Quando ele foi embora, ele tinha dinheiro,
Ele foi para um país estrangeiro, gastou todo o dinheiro dele de maneira supérflua, começou a passar fome. Arrumou um emprego com um estrangeiro, que para o judeu era uma coisa horrível. Estava com fome, queria comer a comida dos porcos, não davam nem a comida dos porcos para ele. Ele chegou no fundo do poço. Fundo do poço. Quando ele chegou no fundo do poço, ele lembrou: quantos trabalhadores de meu pai têm comida à vontade e eu aqui passando fome? Ele lembrou do pai. E aí ele diz a frase de efeito mais importante: levantar-me-ei e irei até o meu pai e pedirei-lhe perdão. Então vejam, levantar-me-ei. Ele não está falando, vou esperar que meu pai venha aqui no fundo do poço me tirar. Desculpa. Ele toma a ação, ele toma a atitude, ele sai da paz do mundo para buscar a paz que o Cristo está dizendo. Então, se nós nos atermos à paz do mundo, vai haver divisão. Vai haver divisão, que é o que o Cristo falou. Não vim trazer a paz, vim trazer a espada nesse caso. A espada no sentido de cisão, né, de separação. Separação de ideias, de sentimentos, de ideais. Não é essa paz que eu vim trazer. Né? Então fica muito claro para a gente da necessidade que nós temos de buscarmos a paz do Cristo, não a paz do mundo. Muitas vezes, para termos a paz do Cristo, nós precisamos perder a paz do mundo. É só a gente olhar os grandes nomes que passaram, né, os vultos que passaram na nossa humanidade. Irmã Dulce, Madre Teresa, São Francisco, Santo Antônio, Santo Agostinho, os mais próximos de nós, o exemplo que todos nós temos, o Chico. O Chico tinha a paz do mundo? Não, mas ele tinha a paz do Cristo. Ele já tinha entendido isso. Olha a vida dele como foi difícil, como foi trabalhosa, penosa, quanto de dificuldade que ele passou. Ele não tinha a paz do mundo, mas ele conseguiu ter a paz do Cristo. Então, muitas vezes, a gente reclama por perder essa paz do mundo. Então, se nós ficarmos atados a ela, nós vamos entrar em conflito com todos os demais. No item 10, ele chama a atenção da passagem de Lucas, né? No capítulo 12, 49 a 53. Olha que interessante. Essa frase é mais emblemática ainda. Vim para lançar fogo à terra, e o que eu mais desejo, senão que ele se acenda, tenho de ser batizado com um batismo, e quanto me sinto desejoso de que ele se cumpra. Você fala, nossa, Jesus veio trazer fogo na terra. Meu Deus, o que é isso? Qual é o fogo que Jesus colocou na terra? O que vocês me dizem? Qual é o fogo que Jesus colocou na terra? O que vocês acham? Alguém quer falar? Ele falou que ele veio trazer fogo na terra e quer que ele se acenda. Quer que ele se acenda rápido. O fogo que Jesus veio trazer para a terra é o Evangelho. É o Evangelho. Por quê? Pensem comigo. O fogo transforma. O fogo purifica. Então ele veio trazer o fogo. Ele veio trazer a transformação para a terra, através do seu evangelho. É interessante que a palavra evangelho é uma palavra que vem do grego, né? É a junção de outras duas palavras, euangelion, que significa boa novidade, boa notícia, boa nova. Ele veio trazer a boa nova. Veio trazer a paz dele para nós. Então ele falou, eu vim para lançar fogo à terra. Eu vim para tirar vocês da calmaria. Eu vim para tirar vocês do sossego, da paz do mundo. Eu vim para tirar vocês daí.
E eu quero que esse fogo se acenda, eu quero que ele atinja todo mundo, atinja o seu coração, transforme você, transforme o seu dia a dia. E aí ele fala, né? Tenho de ser batizado com um batismo. A palavra batismo, né? Vem de batizar, né? Imergir na água. Era o que João, o batizador, né? João, o Batista, fazia, né? Ele emergia na água do Rio Jordão para batizar. Mas aqui, quando Jesus fala do batismo que ele traz para a gente, ele está falando da provação, né? É o batismo de fogo, que é o verdadeiro batismo que a gente passa. Que o batismo da água que João Batista oferecia era o batismo do arrependimento. Você se arrependia e você lavava os seus pecados, né? Hoje em dia, o batismo tem uma ideia diferente para cada religião. Para os evangélicos, é a questão da renovação. Para o católico, a criança, quando nasce, tem que ser batizada para ela poder ser limpa do pecado original que a trouxe à vida, que é o sexo. Então, há essa limpeza através do batismo. Para o espírita, não tem batismo, né? A gente não tem um batismo de nascença, não tem um batismo de... Não tem. Então, na verdade, o batismo que a gente se refere são essas provações que nós passamos. Você passa por uma dificuldade muito grande, você olha para trás e fala, nossa, aprendi, hein? Aprendi bastante com esse sofrimento. É o batismo. Você se batizou. Você passou pelo processo do fogo que transforma. Do fogo que muda, né? Que traz uma transformação íntima, profunda para nós. Como diria Paulo, né? Não sou mais eu quem falo, mas o Cristo que fala através de mim. Então, nosso objetivo é esse. É essa comunhão com o Cristo. Quando a gente fala que Jesus é o nosso Salvador, a gente ouve muito isso em todas as religiões, e a afirmação que Jesus é o nosso Salvador, a ideia é que ele venha nos salvar de uma maneira gratuita. Ah, ele veio e salvou a gente. Me arrependi, estou salvo. Todos os meus problemas foram resolvidos, não tenho mais nenhuma expiação, não tenho mais nenhuma prova. Não funciona bem assim. Quando você aceita o Cristo, e aceitar o Cristo não é só andar com uma imagem dele, falar sobre ele, não é só isso. Aceitar o Cristo é internalizar o Evangelho. É agir conforme o Evangelho. É transformar a sua vida para agir de acordo com o Evangelho. Isso é o difícil. Isso é o batismo de fogo. Essa é a transformação. Difícil, contundente, exige o suor, exige lágrima, mas é a transformação necessária. Não tem outro jeito. Não há outro caminho. Jesus diz no Evangelho de João ainda, capítulo 8, se eu não me engano, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, se não for por mim. Se não for pelo ensinamento do Cristo, a gente não se salva. Se a gente não pegar uma coisa que o Cristo ensinou e colocar na vida da gente, por ano que seja, o Evangelho não faz sentido. O Evangelho não faz sentido. Não adianta a gente andar, decorar o Evangelho, saber ele de cabo a rabo, se não aplica. Nós temos que aplicá-lo. Nós temos que fazer com que essa lei renovadora seja aplicada em nossos corações. E a gente já faz isso. A gente faz isso. Muitas vezes nós fazemos sem ter a noção de que é isso que nós estamos fazendo. Quando a gente olha para o Evangelho e fala, nossa, eu já fiz isso. Eu já amei quem me maltratou. Eu já orei para quem me persegue. Eu já fiz essas coisas. Posso não conseguir fazer com uma frequência que eu gostaria, mas eu já estou tentando fazer. Porque o mundo que nos aguarda não é um mundo de regenerados, santos, perfeitos.
é o mundo de regeneração. Indica a ação daqueles que estão no processo de regenerar-se. E o que é regenerar-se? Buscar fazer aquilo que o Cristo ensinou. É regeneração. Então, quando ele fala, né, que veio botar fogo à terra, esse é o fogo, né, que nós devemos botar esse fogo em nossos corações para que isso transforme a gente. Esse processo de reforma íntima que nós falamos tanto na doutrina espírita é essa transformação. E aí ele continua, né? Julgais que eu tenha vindo trazer paz à terra? Não, eu vos afirmo, ao contrário, vim trazer a divisão. Pois doravante, se acharem numa casa 5 pessoas, estarão elas divididas umas com as outras. 3 contra 2, 2 contra 3. O pai em divisão com o filho com o pai. A mãe com a filha com a mãe. A sogra com a nora e a nora com a sogra. Até os papéis que Jesus cita fazem sentido para o povo judeu. Porque quando ele fala o pai e o filho, não fazia sentido Jesus falar o pai e a filha naquela época. Porque para o povo judeu, o que importava, o que contava na família pro senhor, né, o senhor judeu, né, o dono da família, eram os filhos, né? As meninas não eram contadas, as meninas eram vistas como moeda de troca. Infelizmente era isso naquela época e a forma como eles entendiam a cultura deles, né? Então, se você vê uma coisa interessante, estava conversando num grupo de estudos que nós temos aqui em Limeira, quantas pessoas Moisés levou do Egito para a Terra Prometida? Aí eu falei, 2,5 milhões de pessoas. O pessoal falou, nossa, João, você tá louco, imagina que foi 2,5 milhões. Não, ô louco, não é isso não. Foram 3 mil pessoas, foram 5 mil pessoas. Falou, não, peraí, vamos buscar na fonte. Peguei o livro de Êxodo, capítulo 3. Moisés fala 600 mil homens, fora os meninos. Só que lembrem-se, não se contava mulheres naquela época. O povo judeu não contava mulher. 600 mil homens, vamos supor que todos fossem casados, mais 600 mil mulheres, 1.200.000. Mais 2 filhos cada um, pelo menos, que não era longe da média da época, o pessoal tinha muito mais filhos na época, pelo menos 2 milhões de pessoas. Ah, então fez sentido. Então, assim, quando a gente olha na Bíblia, Velho Testamento ou no Novo Testamento, a gente tem que entender a cultura do povo hebreu para poder fazer sentido a mensagem. Então, por isso Jesus fala, o filho com o pai, a mãe com a filha, a nora com a sogra. Né? Porque era assim que o povo judeu entendia na época. Jesus não podia falar nada muito diferente, senão o povo não ia ouvi-lo, não entender o que ele está querendo dizer. Então, ele usava a cultura da época, né? E usava para poder fazer a compreensão. Então, mais uma vez, ele está dizendo: não veio trazer a paz do mundo que nós esperamos, veio trazer uma paz diferente e veio trazer aquela possibilidade de nós nos transformarmos a ponto de nos diferenciarmos daqueles que não querem a transformação. Então, muitos estão no caminho, muitos estão mais para frente, muitos ainda estão para trás, mas o importante é que todos nós estamos no caminho. E o que nos compete, se nós temos mais conhecimento, muitas vezes, do que os demais, é fazer o que, por exemplo, o Dr. Bezerra de Menezes fez. Quando o Dr. Bezerra de Menezes desencarnou, foi falado para ele, Dr. Bezerra, o senhor já tem a capacidade do seu espírito de habitar um mundo regenerado. O senhor pode ir para outro mundo, para outro planeta regenerado e continuar lá o seu processo evolutivo. Bezerra respondeu, eu agradeço a oportunidade, mas peço, com acréscimo da misericórdia de Deus, que eu possa ficar aqui, porque aqueles que eu amo ainda estão nessas paragens. Então, olha a devoção, a dedicação para o próximo, né? Abre mão de uma possibilidade de uma paz maior, um mundo regenerado, a paz com certeza é maior, para ter a paz
que o Cristo prometeu e ensinou para todos nós. Então, esse exemplo que tem que ficar para nós. Nós somos estudantes, nós somos trabalhadores, nós nos colocamos à disposição do próximo nas nossas casas espíritas, mas mais do que isso, nos colocarmos à disposição do próximo na vida, em casa, com a família, que é o principal ponto da nossa vida, né? É o principal ponto em que nós fomos colocados. Então, quando Jesus fala que ele veio trazer essa divisão, né? Ele está tomando, né, a transmissão da sua paz e não da paz do mundo. Não tem nada de errado com a linguagem de Jesus. Ele não está praticando nenhuma blasfêmia. Ele não está faltando com respeito com ninguém. Não é nada disso. Mas é a forma que ele está colocando para que a gente pudesse compreender. Então, tem muitas partes do Evangelho que só fazem sentido quando a gente entende a questão de como funcionava a lei judaica, né? De como funcionava a forma de compreensão deles, né? Tem um texto aqui de Kardec, né? No item 11, que ele fala o seguinte: apenas um pouco equívoca a forma não se exprime com exatidão o pensamento, o que deu lugar a que se enganassem relativamente ao verdadeiro sentido delas. Está falando das palavras de Kardec. Tomadas à letra, tenderiam a transformar a sua missão, toda de paz, numa de perturbação e discórdia, consequência absurda que o bom senso repele, porquanto Jesus não podia desmentir-se. Ele faz referência ao capítulo 14, item 6. Capítulo 14, item 6, né? Capítulo 14 é honrar pai e mãe. E o item 6 vem falar para a gente da necessidade da caridade com nossos pais. Então, se ele já havia falado que nós temos que ter caridade para com os nossos genitores, caridade para com aqueles que são mais velhos e dedicaram a vida para nós, e que mesmo que se tenham passado por dificuldades, nós devemos compreendê-los, porque eles nos deram o melhor presente que poderiam nos dar, que é a reencarnação. Ele não iria se contradizer num outro trecho do Evangelho. Então, obviamente, ele está falando desse assunto para a gente entender a paz. No 12 ele fala: toda ideia nova, forçosamente, encontra oposição, e nenhuma há que se implante sem lutas. Ora, nesses casos, a resistência é sempre proporcional à importância dos resultados previstos. Tempo seco complica a nossa garganta. Porque quanto maior ela é, tantos mais numerosos são os interesses que ferem. Se for falsa, se a julgam isenta de consequências, ninguém se alarma, deixando todos passar, certo de que lhe havia falta de vitalidade. Se é verdadeira, se assenta em sólida base, eles preveem futuro, um secreto pressentimento adverso aos antagonistas e que construem um perigo para eles e para a ordem das coisas, cuja manutenção se empenhe. Atiram-se contra ela e contra os seus adeptos. Assim, pois, à medida da importância dos resultados de uma nova ideia, se encontra na emoção que seu aparecimento causa, na violência da oposição que provoca, bem como o grau de persistência de seus adversários. Então, basicamente, aqui falando sobre essa necessidade de uma nova ideia, que às vezes a nova ideia ela encontra dificuldades, né, para poder se instalar, mas é isso que o Cristo propõe o tempo todo: novas ideias, nova forma de pensar. Imaginemos que na época de Jesus, o Deus que era o Deus presente, o Deus que Moisés tinha ofertado ao povo, era um Deus rancoroso, era um Deus vingativo, era um Deus punitivo, necessário para o povo da época. Jesus veio trazer uma renovação, uma ideia completamente diferente sobre quem é Deus, quem é o nosso Criador e quem é o nosso Pai em si. Então fica aqui a minha visão, né? A minha forma de compreender esse item do Evangelho, e que muito me tranquiliza saber essa promessa dessa paz que o Cristo faz, né? Que nós vamos encontrar uma paz que nada vai tirar da gente. O mundo não vai tirar, dificuldades não vão tirar. É uma paz que a gente vai solidificar dentro dos nossos corações.
Muito bem. Alguém quer fazer algum comentário, alguma pergunta? Fiquem à vontade. Eu quero agradecer muito ao nosso irmão, que nos trouxe essa visão, essa reflexão tão importante para todos nós, porque nós corremos muito atrás da paz do mundo, né? E essa paz, de repente, nós percebemos que não nos consola, que não nos ampara, que não nos fortalece, e que devemos sim buscar a paz do Cristo, a verdadeira paz, essa paz do Cristo que leva a transformação, né? A nossa transformação, que o Cristo nos convoca a isso, a nossa renovação, e cada um busque essa renovação, essa transformação. E como você falou do fogo, né? O fogo nos faz sair da ociosidade. Exatamente. Quem, ao ver o fogo, permanece no No mesmo? mesmo lugar. Ninguém, né? O fogo mexe com a gente, nos leva a levantar, como disse Nira naquele livro lindo, né? Levanta-te, anda. Então, vem, segue. Então, o fogo tem esse poder de nos fazer com que a gente saia do lugar, que a gente caminhe, que a gente busque algo novo, que a gente busque a verdadeira segurança. E essa paz do mundo não nos concede. Exato. Muito bom ouvir falar sobre isso, necessitamos ouvir mais falar sobre esses ensinos de Jesus, que quando a gente se prende muito à questão literal, que como diz Paulo, né, a letra mata, a letra é a forma, e a ideia que é o espírito vivifica, muitas vezes a gente fica preso à ideia, né? Ah, eu não entendi bem, ou então você leva ao pé da letra aquelas palavras, mas não consegue extrair dali a verdadeira ideia. Exato. Jesus nos convida à renovação, à mudança, à transformação tão necessária. Então, meu amigo, foi muito bom te ouvir, Bom, muito agradeço. bom que você nos levou a pensar sobre isso, né? Pensar sobre isso, que às vezes a gente deixa o tempo passar e não pensa, não reflete sobre essas coisas. Espero poder contar com a sua presença mais vezes aqui em nossa casa, com certeza todos nós estamos recebendo umas mensagens aqui do chat dos companheiros, o companheiro aqui, Alberto, Ana Brito, diz: maravilhoso ter essa paz, gratidão, amigo. O Alberto também colocou aqui uma mensagem, né? Acredito que tenha sido Alberto, agradecidos pela bela, esclarecedora abordagem do tema. Então, está todo mundo aqui mandando uma mensagem para você. Que bom, fico Eu feliz. quero deixar o meu abraço para você, um abraço ao SEAC, né? SEAC, Centro Espírita Allan Kardec. Allan Kardec, Denise também está colocando aqui. Muito obrigado, bela reflexão. Com certeza foi uma noite onde todos nós tivemos o prazer de lembrarmos o Cristo mais uma vez. Bem, meus amigos, nós estamos encerrando aqui o nosso estudo da noite. Se você quiser deixar uma palavra para todos nós, João, esteja à vontade. Eu posso dizer que é maravilhosa essa oportunidade que nós temos de aprendizado, de olhar o Cristo por essa maneira libertadora, né? A doutrina espírita que nos mostra o Cristo de uma maneira maravilhosa, que a gente continue tendo essa confiança, essa fé, que ela vai sendo desenvolvida cada dia mais. Um dia nós vamos titubear, no outro estaremos mais firmes, mas mantermos a constância, essa é a palavra, né? Altos e baixos todos nós teremos, mas que nós possamos manter a constância, a média de trabalho, de vontade, de bem-estar, que é o que vai nos fazer passar por os percalços desse mundo de prova e expiação. Então, desejo a todos uma ótima noite, uma grande semana, um caminho iluminado de muita luz. Muito obrigado pela atenção de vocês. Muito obrigado, meu amigo. E para encerrarmos a nossa reunião, vou pedir para o nosso irmão Alberto. Alberto, faz a nossa prece de agradecimento, por favor. Faço sim. Antes de iniciar a prece, obrigado, João. Muito boa a tua abordagem. Estou saindo enriquecido mesmo. Dando início, então, ao nosso momento de prece. Agradecidos ao Pai, de infinito amor,
de ter nos enviado Jesus para nos guiar e nos instruir. Jesus, o Evangelho vivo de Deus, que estejamos a buscar nesta fonte, neste manancial dos ensinamentos sublimes do Mestre, o caminho do Redentor, o caminho de transformação, que possamos seguir na seara de Jesus, buscando esta renovação, esta transformação interior, com o batismo do fogo, rogando a espiritualidade que nos inspire e que possamos utilizar as potências da alma, a vontade, para buscarmos a compreensão da verdade, que será um instrumento para podermos caminhar fiel a Deus, fiel às suas leis, e assim poder seguir neste caminho redentor em direção ao Pai, ao aperfeiçoamento, através do nosso reto pensar, do nosso reto sentir e do nosso reto agir. Que através do nosso reto pensar, do nosso reto sentir e do nosso reto agir, tenhamos a paz de espírito, a consciência desperta para o caminho, para que possamos utilizar os recursos que Deus nos dá, os dons, os talentos, para seguirmos em nosso processo de aperfeiçoamento íntimo e comungar com Cristo, com os seus ensinamentos, para que possamos sempre seguir em sua seara no caminho do bem, buscando superar os nossos obstáculos íntimos, as nossas mazelas que, como espírito que somos nesse mundo de provas e expiações, ainda temos a nos superarmos e que possamos passar pelas provas e pelas expiações com Cristo em nossos corações, para que possamos, através do batismo do fogo, deste fogo transformador e renovador, possamos remover todos os obstáculos e seguirmos neste caminho de pureza mental, neste caminho do belo, do puro, que nos permitirá, no porvir, estarmos pleno com o Pai. Obrigado por esse espaço na casa de Francisco de Assis, que nos permitiu esta reflexão, que nos permitiu este ensinamento, esta conversa tão frutífera, tão edificante, e que possamos utilizá-las para podermos seguir em frente no caminho da luz com Cristo, no caminho dos seus sublimes ensinamentos, e que possamos viver o Cristo em todos os momentos do dia a dia, mesmo sabendo que ainda temos muito a superar, mas com a fé no alto, possamos ter a força interior para seguir neste caminho com determinação, neste caminho de aprimoramento moral que Jesus nos oferece através dos seus exemplos. Obrigado a Francisco de Assis, obrigado aos nossos mentores e toda essa espiritualidade e espíritos do Senhor, que veio trazer a mensagem, veio tirar o véu para que possamos ter tudo esclarecido para seguirmos neste caminho de luz, de paz, de amor e fraternidade. Obrigado a todos que estiveram conosco, compartilhando deste momento, e que possamos seguir firmes em nossa jornada evolutiva na direção da paz, das conquistas morais. Obrigado, Senhor, e que estejamos com Cristo em nossos corações, hoje, agora e sempre. Graças a Deus.
Bem, meus irmãos, mais uma vez nos despedimos aqui, desejando a todos muita paz. Que Jesus abençoe todos nós. Amanhã estaremos de volta, às 16 horas, para os nossos estudos da obra Obsessão e Desobsessão de Sueli Caldas Schubert. E sábado continuamos estudando Paulo de Tarso e as Leis Morais, tá bom? Ó, um beijo a todos. Boa noite a todos. Adeus. Boa noite. Boa noite, um abraço a todos. Boa noite. Melhor a Boa todos. Gratidão, Obrigada. gratidão, amigo João. Foi maravilhoso sua palestra, muito enriquecedora da minha aula de sábado, agora como evangelizadora. Obrigado. Sempre à Boa disposição. noite. Boa noite. Boa noite a todos. Tchau, tchau. Para todos. Fiquem em paz. Que o Senhor... Tchau, tchau, gente. Boa Tchau, noite. tchau.